Sim. Boa noite, Renato. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tô bem, graças a Deus. E você tá se cuidando por conta dessa doença? Sim, tem que se cuidar. É verdade, hoje eu perdi um primo por conta dessa doença. É sério. É, as coisas tão estranhas nesses últimos, sei lá, né? 18 meses quase já, né? É complicado. E as aulas, como é que andam? Enquanto tá tranquilo, tá? Tá tranquilo por enquanto? É, daqui a pouco vai complicar. Já, né? Boa noite, Matheus. Boa noite, Renata Almeida. E boa noite, Micaele. Boa noite. Bom, pessoal, vou começar a aula, tá bom? E aí o pessoal vai chegando, vai se ajustando aí, tudo bem? Pessoal, tô gravando a aula. Se alguém tiver alguma coisa contra, se manifeste, tá bom? Boa noite, Vitória. Bom, pessoal, a nossa disciplina é de aplicações para a Web 2, né? O conteúdo dessa disciplina ele gira em torno de páginas dinâmicas e nós vamos trabalhar com páginas dinâmicas usando uma linguagem PHP, certo? Você já deve ter tido alguma outra linguagem dinâmica no curso, certo ou errado? Sim, não, talvez, não me lembro. Não sei o que é página dinâmica. Bom, então vamos lá. Deixa eu desligar aqui o celular, que ele resolveu começar a tocar bem agora. Pronto. Eu vou voltar com este desenho aqui, ó.
Deixa eu aumentar o zoom. Bom, pessoal, todos estão vendo a minha projeção? Estão vendo aí a minha tela do Jamboard? Sim, professor. Ótimo. Então, ó, eu só quero lembrar vocês aí. Esse desenho eu vou fazer várias vezes, tá bom? Então, só para lembrar, a internet é uma rede que funciona sob um conjunto de protocolos chamado TCP/IP, né? Então, na verdade, é uma pilha ou uma suíte de protocolos, né? Então, na verdade, existem vários protocolos, né? Tudo isso para disponibilizar recursos, tá bom? Na verdade, o TCP/IP oferece uma gama de recursos que são providos por serviços específicos. Tudo bem, gente? Providos por serviços específicos. Específicos, certo? Então, ó, palavras-chave aqui para nós. Palavra-chave aqui é a primeira, recurso e serviços. Tudo bem? Então, quando a gente pensar na internet, a gente pensa numa infraestrutura que existe uma série de recursos disponíveis. Esses recursos são disponibilizados por diversos serviços aí do protocolo TCP/IP. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Sim. Então, imagine só. Nós temos alguns serviços são populares, né? Então, alguns serviços da internet são populares. Vocês se lembram dos serviços mais populares da internet? Quais são os serviços mais populares? Ou aqueles que vocês mais usam? Vamos lá, gente. Quais são os serviços mais populares? Eu vou citar 3 que vocês provavelmente usam. Desses 3, pelo menos 2 com certeza vocês utilizam. O serviço de correio eletrônico, que é a caixa de entrada e saída, né? Então esse é um serviço. Vocês sabem qual que é o protocolo desse serviço? Alguém lembra? Quais são os protocolos aí de correio eletrônico? Quais são os protocolos associados ao correio eletrônico? Não, correio eletrônico, FTP, Micaele, é um outro serviço popular que nós vamos falar depois desse. Por exemplo, POP3. Alguém lembra? SMTP. Alguém lembra? IMAP. Por exemplo, esses são os protocolos de correio. Tudo bem? Aí um outro serviço muito popular é o de transferência de arquivo. Por exemplo, qual que é o protocolo com o serviço de transferência de arquivos? FTP.
né? Então, e o serviço que a gente chama de www, ou um serviço que é o que a gente acaba associando com a web, né? Mas a internet, né? Ela ganhou grande popularidade por causa do serviço que ficou convencionalmente chamado de World Wide Web, né? Ou o serviço web, mas a rede internet é essa gama de protocolos que tem aí que disponibiliza uma série de serviços, por exemplo, né? Então, esse serviço de web, qual o protocolo que está associado a ele, gente? Qual que é o protocolo associado ao serviço web ou HTTP? É isso? Né? Acabei de falar, né? O protocolo é o HTTP. Bom, existem outros. Por exemplo, me fala um site que vocês acessam com frequência. Um site aí que vocês acessam com bastante frequência. Por exemplo, esse site www.google.com, você está acessando um serviço que a gente chama de serviço HTTP, certo? Inclusive lá na barra de endereço, né, você coloca lá HTTP ou HTTPS e o endereço. Porém, é, qual que é o endereço desse site que vocês me acabaram de dar? Qual que é o endereço, Luiz Carlos, desse site? Luiz, desculpa, eu chamei Luiz Carlos, não, Luiz Eduardo. Qual que é o endereço, Luiz? Como assim, professor? Acabei de dar o endereço. Na verdade, o endereço é o número IP, certo? Você sabe qual que é o número IP deste site? Provavelmente não e nem interessa. Houve um tempo que alguns sites a gente navegava, para navegar nele a gente tinha que saber o número IP. Alguém já chegou a acessar um site que tinha que colocar o número IP? Possivelmente vocês pouco fizeram isso, mas a minha geração, né, eu que peguei a internet desde o começo, alguns sites você tinha que saber o número IP dele. Mas isso é muito chato, né? Porque imagine só, quantos sites vocês conhecem? é, Quantos sites vocês têm na memória de vocês? Vocês têm um monte de site, né? Agora imagine se vocês tivessem que ter o número IP desses sites. Provavelmente vocês não teriam um quinto desse monte de site que vocês têm na memória, né? Então, por exemplo, quando você digita www.google.com, ele tem que pegar esse cara e fazer uma tradução para IP. Não tem que fazer isso? Então, quando você digita isso, alguém tem que fazer essa operação de tradução. E isso é um serviço da web, certo? É um serviço do conjunto de protocolos TCP/IP. Alguém lembra que serviço é esse? Como que é o nome desse serviço? Que troca IP por nome ou nome por IP? Então, olha só, Vitória. Tudo isso é internet, tudo isso é protocolo TCP/IP, né? Então, o TCP/IP ele disponibiliza uma gama de recursos e uma série de serviços para disponibilizar esses recursos. Por exemplo, qual que é o serviço ofertado pelo protocolo DNS? Alguém lembra? Eu acabei de falar, mas alguém lembra que serviço que é esse? É um serviço de tradução de nomes, né? Então, o DNS, que é Domain Name System, é um serviço do protocolo TCP/IP, né? Por exemplo, quando você digita aqui, ó, você digitou o endereço da reunião. Já pensou se eu tivesse que passar o número IP disso?
Aí você foi lá e digitou o endereço do Instituto Federal. Já pensou se você tivesse que digitar o IP no lugar? Então, existe uma série de outros serviços atuando conjuntamente aí nas camadas aí, né? Lembra lá do modelo de camadas, né? Camadas OSI, né? Do TCP/IP, né? Na verdade, o modelo de camadas, não sei se vocês se lembram da aula de redes, lembram lá? Na aula de redes, camadas OSI, né? As 7 camadas. O TCP/IP, ele trabalha dentro desse modelo, embora ele acaba, por exemplo, condensando coisas em 2 camadas. Por exemplo, o que no modelo OSI são 2 camadas acaba virando uma, ou seja, o TCP/IP acaba juntando numa coisa só. Bom, mas o fato é que essas camadas, do ponto de vista abstrato, elas estão lá no no TCP/IP. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, ó, quando você digita um endereço, por exemplo, vou digitar um endereço aqui, deixa eu ver se... Não é isso não. Vou digitar esse endereço aqui, cadê? Deixa eu... IAS.AC.in. Pronto. Você tem esse endereço aqui, da Academia Indiana de Ciência. Então, ó, quando eu digitei esse endereço, do ponto de vista, vou colocar ele aí, ó, vou copiar, eu vou colocar aqui, tá bom? Esse endereço tem um nome técnico, e esse nome técnico nós chamamos de URL, tá bom? Que significa Uniform Resource Locator, tudo bem? Então, quando eu coloco lá, por exemplo, deixa eu ver aqui, vou pegar esse. Então, quando eu digito lá spoifsp.edu.br, eu estou digitando uma URL, né? Então, nós temos aí as URLs, e aí a URL tem um esquema próprio, tá bom? Esse esquema ele é dividido em 4 partes, tudo bem? E aí eu vou colocar aí, ó, por exemplo, deixa eu vir aqui, e aí, ó, a URL, deixa eu colocar aqui embaixo, cadê? Aqui. Vou pôr aqui. Então, ó, essa URL, todos estão enxergando aí a URL? Ela tem quatro partes. Oi? Alguém ia falar alguma coisa? Perguntar? Ok, então vamos lá. Estão vendo? Essa URL, o esquema de uma URL tem 4 partes, embora tenha uma parte que não está presente aqui, gente. Tem uma parte que, aliás, na verdade, 2 partes foram omitidas, tá bom? Deixa eu... Então, ó, ela tem essa parte aqui. Opa. Essa parte é o protocolo, tudo bem? Protocolo. Então, o protocolo que está sendo feita a solicitação. Aí ela tem essa parte aqui, ó, essa parte inteira, que nós chamamos de host, tá bom? Aí, tem 2 partes que foram omitidas. Alguém sabe quais foram as partes omitidas nessa URL? Então, essa parte é o host. Bom, vou fazer uma pergunta. Vocês tiveram
alguma aplicação web com Java? Tiveram, gente? JSP. Você se lembra lá quando você startava o Tomcat? Você lembra como é que ficava a URL, Thaís? Você lembra como é que ficava a URL lá? No Tomcat? Lembra? Ficava algo parecido com... Não, a URL. A URL. Como é que ficava essa URL? Ficava assim, ó. http, localhost, 8080. Lembra? Lembra disso? É? Então, ó. Aí eu coloquei a terceira parte que tá faltando lá. Então, ó, vou pôr uma outra. Ô, caramba. Deixa eu voltar aqui. Então, vou pôr aqui, ó. Deixa eu... Então, ó. Deixa eu abaixar mais um pouco. Então, agora, ó. Aqui nesta URL tem 3 partes agora, tá bom? Então, eu tenho a parte do protocolo, que continua. Né? Eu tenho a parte do host, que continua. Só que agora, ó, a parte da porta foi omitida, tá vendo? Aqui tem a porta. No host anterior eu omiti a porta. Tudo bem? Isso aqui é a porta que ele está escutando. A porta. E tá faltando uma coisa aqui. Qual que é essa coisa que tá faltando aqui, gente? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui www.google. Estão prestando atenção aí no que eu tô digitando, gente? .com, 2 pontos. Qual que é a porta padrão do servidor web? Vocês sabem? Vocês lembram? Qual que é a porta padrão? Gente, todos estão aí? Ou estão vendo a novela das 7? Estão assistindo SPTV. Então, ó, qual que é a porta do servidor web padrão? Qual que é, gente? 80, né? Então, ó, se eu dar um Enter, olha só, ele tirou a porta e foi, beleza? Tudo bem? Porque ele assumiu que a porta default do servidor é 80. Então, vou fechar e vou de novo. Deixa eu fechar aqui. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Eu digitei www, tralala. Como eu não pus a porta, ele vai assumir que a porta padrão é 80. Aqui não é 80 porque tá HTTPS, tá bom, gente? Se eu puser tirar esse cara, agora ele foi. Porque, na verdade, ele me redirecionou para uma porta HTTPS, tá bom? Por isso que não foi. Porque HTTPS não é 80, tá? Talvez 443 no esquema padrão é 443, ó. Agora foi, tá vendo? Vocês viram que quando eu pus HTTPS e pus a porta 443, ele foi, ó. Pessoal, na verdade eu chutei a 443 porque é a porta padrão, tá bom? Se eu não soubesse qual era a porta, talvez ele teria dado erro, ó. Por exemplo, o Tomcat, ele abre, acho que a porta 8443. Aí não tem ninguém na porta 8443, né? Mas quando você executa o Tomcat, o HTTPS ele abre na 8443 por default. Então, ó, pode ver que tá até demorando agora pra abrir, porque não tem ninguém nessa porta. Por isso que tá demorando. Tudo bem? Bom, aí eu vou abrir aqui de novo. Ó, tá vendo? Ó, deu erro porque não tem ninguém nessa porta. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui.
Deixa eu vir aqui. Bom. Depois, se vocês quiserem acessar esse site aqui, ó, é um artigo que eu publiquei sobre câncer, tá bom? Depois, se vocês quiserem dar uma lidinha, vou pôr a URL aí para vocês, tá bom? Então, ó, note. Vou aproveitar. Deixa eu copiar esta URL. Deixa eu ver, copiar este. E agora, deixa eu colocar aqui. Não, caramba. Não é isso, não foi. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Não adiantou, não era isso que eu queria. Então vamos lá, www.google.com/80/search. Olha só, o nome, agora eu coloquei uma outra coisa ali, estão vendo? E não deu erro, tá vendo que ele foi para a página web? Porque agora eu informei eu falei que a URL tem 4 partes, né? Então, ó, aqui eu só tenho 2 partes, tá faltando a porta e agora tá faltando uma outra coisa aqui que eu acabei de informar. O search, eu vou pôr mais aqui, ó, uma interrogação que igual Micaela, fala alguma coisa aí qualquer coisa que você queira que eu vou pesquisar na internet. Micaele? Oi. Oi, você ouviu o que eu falei? Tá assistindo o SBTV, né? Eu falei pra você me falar qualquer coisa pra eu ir pesquisar na internet. Qualquer coisa. Então, ó, vou colocar aqui, ó, if sp. Na verdade, ó, o que eu quero, ó, é fazer o seguinte, deixa eu copiar. A hora que eu der o enter aqui, ó, tá vendo? Ó, que ele já veio pra página de busca com o IFSP, estão vendo? Vocês viram que eu não entrei no Google para depois digitar IFSP, certo? Então, ó, essa URL agora ela tá completa, ó. Agora, essa minha URL, ó, que eu coloquei assim, ó, essa minha URL que eu coloquei desse jeito, ó, olha só. Agora, deixa eu pegar aqui de novo. Deixa eu pôr essa URL aqui. Olha só. Agora essa minha URL, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, que eu quero que isso caiba todo aqui na janela, tá bom, gente? Aí. Então agora, ó, note que essa URL está completa, tem as 4 partes. Tudo bem? Então, ó, essa parte aqui é o protocolo, tudo bem? Então, ó, essa parte aqui é o protocolo. Protocolo. Então, aqui eu estou usando o protocolo HTTPS. Essa parte aqui é o host, aliás, ele omitiu a porta, tá bom, gente? O host, a porta ele omitiu. O host. Aí aqui, teria aqui uns 2 pontos, ó.
80, né? Que é a porta padrão do HTTP. Na verdade, HTTPS é 443, tá bom, gente? Na verdade, aqui deveria ser 443, não 80, porque tá no HTTPS. Então, ó, 443 porque é a porta HTTPS. A porta default, tá bom, gente? Opa. 443. Aí agora tem uma coisa, ó, que se chama... Até aqui a interrogação, isso aqui é o tal do recurso. Recurso. Né? Ou seja, aqui é o nome do recurso. Aqui é o nome do recurso, tudo bem? O nome do recurso. E aí, essa parte aqui eu não... Eu vou tratar ela depois com maior atenção. Mas toda essa parte aqui, ó, se chama query string. Ou string de busca. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, ó, essas são as 4 partes. O protocolo, host e recurso. E para complementar o recurso, tem o que a gente chama de query string. A query string também são parâmetros, tá bom? São parâmetros. Opa, deixa eu... Parâmetros. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Parâmetros. Então são parâmetros, tá bom? A query string são os parâmetros aí que eu coloquei na minha URL. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Tranquilo? Bom, deixa eu fechar isso. Eu vou fechar essa. E aí eu vou pôr aqui o seguinte, ó. Eu vou pôr lá no YouTube. E aí eu vou pesquisar alguma coisa aqui qualquer, tá bom, gente? Sei lá, PHP. E o que eu quero é isso, ó. Ctrl C. Então, olha só. Agora, como é que é essa URL, ó? Essa URL do YouTube, ó, ela tem lá o protocolo HTTPS, né? Na verdade, tem o nome do host, que é youtube.com, e tem o nome de um recurso. Qual que é o nome do recurso, gente? Results. E depois desse recurso, nós temos uma query string ou um parâmetro de busca chamado search.query com o valor PHP. Tudo bem? Aí, ó, eu venho aqui e aí vou num link qualquer. Deixa eu... Vou pegar um link qualquer, tá bom, gente? Peguei. E aí, ó. Olha só. Eu vou fechar isso. E nem me interessa muito, tá bom? O que eu quero é que vocês prestem atenção nessa URL, ó. Ó, aqui eu tenho na URL, eu tenho um recurso chamado watch e um parâmetro chamado v, com um valor que é o valor aí do vídeo que por algum motivo o
o YouTube sabe identificar que vídeo é esse, tá bom? Aí, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar um vídeo qualquer aqui no YouTube de novo. Vou pegar um aqui qualquer, tá bom? Vou pegar um aqui do meu canal mesmo. Vou pegar um qualquer. Deixa eu ver aqui. Vou pegar este aqui, tá bom? Deixa eu pegar este vídeo. Eu quero acessar ele. E aí, ó, eu quero fazer um negócio aqui, tá bom? Eu vou... Bom, eu copiei a URL no momento atual, tudo bem? Então, olha só. Essa URL, agora, ela tem um parâmetro T que corresponde ao tempo que eu peguei. Ou seja, quando eu clicar nesse link aqui, nessa URL, ele já vai para este vídeo neste tempo, porque eu informei este parâmetro na URL. Tranquilo? Então, ó, isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Né? Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Não, esse não. Então, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. O URL esquema é proto. Deixa eu colocar aqui. Protocolo. Dois pontos. // host name. Aí eu vou pôr entre colchete, dois pontos, porta. Vou fechar colchete, barra, colchete, nome do recurso. Interrogação, parâmetros. Então, esse é um esquema URL aí, tá bom? Esse não é o único, tá bom? Depois eu vou passar alguns documentos oficiais aí para vocês darem uma consultada, porque esse não é o único esquema válido. Existem outros esquemas de URL válidos, tá bom, gente? Que ele segue um padrão chamado URI, tá bom? Um padrão URI. O I é de identificador, ou seja, identificador uniforme de recursos, tá bom? E aí tem outros, né? Por exemplo, o URN, que é o nome uniforme de recursos, né? Ou nome de recursos uniformes. Todas essas fazem parte da família aí. Tudo bem? Perguntas? Perguntas? Então, é importante a gente entender esse funcionamento inicial, porque depois essas coisas vão ser muito importantes para você entender como é que você pode tirar melhor proveito quando estiver escrevendo uma aplicação web. Então vamos lá. Agora eu vou falar de duas coisas. Primeiro, abordagem cliente server é uma abordagem de software. Tudo bem? Tudo bem, gente?
Qual foi o servidor web que vocês usaram lá na disciplina de JSP? Qual foi o servidor web? Note. Servidor não é máquina. Nessa abordagem. Tudo bem, gente? Todos entendem que servidor nessa abordagem não é não é máquina. Servidor é software. E aí eu volto a fazer a pergunta. Qual foi o servidor web que vocês usaram? O Apache Tomcat. Quem aí trabalha com Node? Alguém trabalha com Node aqui? Ninguém? Então, ó, o Tomcat, ele é um container, né? Container web HTTP. Tudo bem, gente? Ele é um servidor. Ou para simplificar a história, um servidor web ou servidor HTTP. Alguém conhece algum outro servidor HTTP? Alguém conhece algum outro? Conhecem? Algum outro servidor HTTP? Alguém lembra de algum outro servidor HTTP? Quem lembra de algum outro? Servidor. Não, JDK é o ambiente de desenvolvimento do Java, Tainá, que é o Java Development Kit. Eu estou falando de um programa que tem a finalidade lá de abrir uma porta TCP/IP para disponibilizar serviços, certo? Isso é um servidor dentro da hierarquia TCP/IP. Há uma máquina que está rodando um programa que vai servir outras máquinas. Tudo bem? Então, ó, eu vou dar um exemplo. O Node. Ele não é um servidor no sentido lato da palavra, mas ele, como ele abre a porta 80 dentro do serviço HTTP, então ele disponibiliza o serviço, ele é um servidor. Oi? É uma excelente pergunta, Júnior. Excelente pergunta. Todos têm essa dúvida. Por exemplo, quando eu digitei SPO, IFSP, tarará, tá vendo que ele me deu uma página? Essa é a sua pergunta, né? Onde está essa página, não é isso? Onde está essa página? Tá lá. É isso que eu tô chamando de recurso. Esse é o recurso. O recurso é a página, no caso do HTTP, certo? E onde é que está essa página? Tá lá no servidor HTTP do IFSP, que ó, Deus sabe onde fica. Se você me perguntar, não sei, tá bom? Teria que perguntar alguém para TI lá do Instituto Federal, onde é que fica hospedada, onde ficam hospedadas as páginas do Instituto Federal? Onde é o servidor de HTTP do Instituto Federal? Pode ser lá no campus, pode ser no outro lado do planeta, tá bom? Onde está essa máquina rodando este programa que tá com essa página? Não me pergunte que eu não sei. Mas essa página tá lá com certeza, tudo bem? Você lembra quando você fez a página JSP? JSP? Você fez a página JSP? Você lembra quando 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 você
Você fez, né? Passou pela disciplina, né? É. Então, assim, ó, quando você cria uma página, você tem que hospedar, não é isso? O hospedar é em algum servidor web. Que para nós, a partir de agora, sinônimo de web vai ser qual protocolo, gente? Para nós agora vai ser HTTP. Mas a web é só isso? Eu já falei de vários outros serviços, né? DNS, FTP, correio e uma série de outros aí. Alguém aqui já usou Telnet ou SSH, por exemplo? Não? Vocês tiveram aula de rede, né? Tiveram, que eu sei. Então, claro que teve, Thaís. Teve sim. Então, olha só. Quando você fez lá a sua página JSP, é, você teve que colocar ela em algum lugar. Esse algum lugar lá era o Tomcat, que era o programa que estava servindo, que estava fazendo a função de servidor HTTP. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui o Tomcat. Não está configurado, tá bom, gente? Que eu não estou usando ele. Então eu não vou me preocupar, não, tá bom? Então aqui, ó, eu tô com o Champ. Aliás, vocês vão usar o Champ, tá bom, gente? Depois eu vou passar aqui o site Apache Friends. E aí vocês vão baixar o Champ daí, tá bom? Baixar. Então, ó, baixa a versão aí pro teu. Quem. Oi? Oi. Não, não. A sua precisa ter outra coisa. Por exemplo, você tem algum servidor aí na tua máquina? E você está acessando a página do IF, não tá? Exato. O que é o browser? Ó, eu coloquei aqui agora há pouco a abordagem cliente-servidor. Tudo bem? Então vamos lá. Aonde a tua página está? Então eu vou fazer uma pequena definição. Servidor HTTP, exato, é o protocolo é HTTP. O servidor é onde esse cara está rodando, tudo bem? Então o servidor HTTP é um módulo, um componente ou um software, né? Que eu falei que a abordagem cliente-servidor é uma abordagem de software, né? Software instalado em alguma máquina com o propósito de disponibilizar serviços do protocolo e recursos condizentes com ele. Tudo bem? Então, servidor é a máquina, veja bem. Quando eu falo máquina, é onde esse programa está rodando. Tudo bem, Júnior? É necessariamente onde o teu site está hospedado. É nessa máquina que ele está.
Pode estar na mesma, inclusive. Né? Ou em outra. É, então, quando você coloca um site, né? Você escolheu qual é a estrutura de software que está lá, né? Então, nessa estrutura tem que ter o programa que tenha essa capacidade. Por exemplo, você decidiu programar em JSP. As páginas JSP que você fizer tem que estar numa máquina que tenha o Tomcat ou algum programa que saiba processar o JSP. Tudo bem? Desde que ela tenha isso rodando. Qualquer máquina. Tudo bem? Agora, vamos para o cliente. Quem que é o cliente? É o módulo barra componente barra software que faz solicitações, vou usar o termo requests, ao servidor. Tudo bem? Ou seja, qual programa você usou para ver a página que está lá num servidor web que Deus sabe lá onde está essa máquina, Júnior? Então o browser é o quê? É um cliente do quê? É um cliente HTTP, porque você não está pedindo um serviço HTTP? Se você tiver lá um navegador de prompt de comando, sim. O prompt teria um programa de prompt para fazer isso. Exemplo, no Linux tem um programa chamado Lynx, que é de linha de comando. Mas é um programa que tem a capacidade de fazer request HTTP. Cliente é um programa. Você consegue abrir uma página HTML em algum programa que não seja o navegador? Exato, que na verdade é um cliente de HTTP, né? Que não deixa de ser um browser, né? Se ele tiver essa capacidade. Você é o usuário desse serviço. Você é o usuário, por exemplo, ó. Eu tô aqui, não tô? É, eu tô usando a plataforma do Google Meet, não tô usando? Bom, esse serviço está em algum servidor do Google que Deus sabe lá onde, não tem a mínima ideia. Mas está hospedado em alguma máquina que tem um programa capaz de atender essa solicitação de HTTP que eu estou fazendo. Não, o browser está na tua máquina. O browser está na tua máquina. Ou no teu celular. Você não tem no celular o navegador? Ou seja, você tem um cliente de HTTP no celular, não tem? E, inclusive, você pode optar, por exemplo, quem usa um browser diferente do Chrome aqui, gente? Alguém usa? Me dê 3 exemplos de cliente HTTP. Até aí já deu um. Sem ser o Chrome, obviamente. Então, ó. Exemplo. Clientes de HTTP são os navegadores, certo? Exemplo, o Chrome, o Edge, o Firefox. Qual mais? Alguém lembra de mais algum? E é bem obsoleto, mas tá valendo, né? É um navegador, é um cliente de HTTP. Alguém lembra de mais algum? Qual que é o lá o do Mac? Alguém lembra do Mac? Safari? Alguém lembra lá o da bolinha vermelha? Opera.
Olha só, o tanto de navegador. Assim como tem um monte de cliente HTTP, não tem só o Tomcat, tá bom? Eu citei o Tomcat e o Node. Alguém lembra de mais algum? Alguém lembra? Então, vamos lá. Cliente. O que é um cliente HTTP mesmo? É o navegador ou o programa que bate lá na porta 80 do servidor para buscar um recurso HTTP, tudo bem? Então, que bate na porta, vou pôr aqui 80, né, que é a porta default do servidor HTTP e solicita um recurso desse serviço. Tudo bem, gente? O servidor é o programa que está escutando a porta. Vou pôr aqui, servidor HTTP. É o programa que está escutando a porta 80. 80 é a default, tá bom, gente? Pode ser outra. O programa está escutando a porta 80. Está escutando, melhor, vou colocar aqui, ó. Está escutando na porta 80 as solicitações dos clientes HTTP para enviá-los. Não, vou colocar assim: enviar-lhes os recursos solicitados. Ok? Tudo bem? Tá claro agora para vocês o que é um cliente servidor HTTP? Ótimo. Então agora eu vou lá pro Champ. Ó, baixa aí o Apache Friends, instala o Apache Friends, e aí ele vai disponibilizar uma interface para configurar alguns serviços aí, tá bom, gente? Deixa ele carregar aqui. Bom, tá aqui. Deixa eu ver. Tá vendo, ó? Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Então, olha só. Deixa eu exibir aqui. A minha máquina, de vez em quando, como é Microsoft, né? Ela faz isso. Vamos lá. Mandei exibir agora sim. Estão vendo aí a interface do Champ? Quem usou o Tomcat provavelmente deve ter startado o Tomcat pelo Champ, né? Ou não. Pode ter sido lá pelo Eclipse. Ó, então eu vou startar um servidor na minha máquina. O Apache. Então, ó, ele abriu a porta 80 e a porta 9443, que é o HTTPS, tá bom, gente? Então agora, olha só. Eu tenho um servidor local na minha máquina. Então agora, Júnior, eu tenho um servidor na minha máquina. Tá vendo? Então olha só. Eu posso agora aqui no cliente e fazer uma request para minha máquina. Por quê? Agora, olha só. Eu tenho o servidor instalado na minha máquina e eu também tenho o cliente. Portanto, eu posso fazer requests HTTP, porque agora eu tenho um servidor na própria máquina e eu estou fazendo uma request para a própria máquina. Estão vendo aí, ó? É a minha máquina que está rodando. Ó, eu vou parar o serviço, ó. A hora que eu parar esse serviço e eu fizer uma request, ele vai dar que não conhece, ó. Eu vou de novo pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o localhost. Eu vou fechar aqui, vou fechar aqui. E aí, ó, vou digitar localhost. Ó,
Fechei o serviço, não tem nenhum serviço de HTTP executando na minha máquina, portanto, não posso fazer request. Agora, eu vou lá e vou abrir a porta 80. Vou executar um serviço de HTTP na minha máquina. Transformei essa máquina num servidor. Então, ó, agora vou voltar aqui, ó. Ó, já até carregou. Ó, localhost, ó. Carreguei um serviço de HTTP na minha máquina. Então agora ó, ele fez uma request para esse servidor. Qual que é o servidor? Localhost. Esse servidor está onde? Na minha máquina, que é a 127.0.0.1. Estão vendo? Vou aqui por outro navegador. Deixa eu vir aqui pelo... Vou abrir o Edge. Por default, ele abriu a porta 80. Como o browser é um cara que sabe que é HTTP, ele sabe que a porta 80 é a default, então você não precisa informar no navegador, certo? Tá, tô aqui no Edge. Vou digitar 127.0.0.1. Olha lá, ele foi para o meu servidor local, que é o que está aqui na minha máquina rodando. Vamos lá. Eu consegui. Não, por quê? Porque a minha máquina não é um host permanente da internet. Eu teria que fazer algumas configurações que estão além do escopo dessa disciplina. Estão no escopo de rede, certo? Né? Porque esse aqui é um endereço local. Não é um endereço que está na rede, certo? Esse endereço é o endereço local da minha máquina. Esse endereço ele precisa estar configurado num serviço de resolução de endereço. Certo? Mas eu não vou entrar nesses detalhes porque isso é aula de rede. Vocês tiveram rede, né? Então, ó, você precisaria configurar, por exemplo, um serviço de resolução de endereço, ou Address Resolution Protocol, né? Ou. Como é que o pessoal chama? Tem um nome. Bom. Então não basta. Embora a minha máquina esteja na internet, a minha máquina está acessando a internet por um negócio chamado gateway, certo? Tudo bem? Ou seja, esse meu host não é um host permanente da web. É um host que está sendo acessado por um gateway. Por isso que você não pode acessar diretamente a minha máquina sem antes eu tornar ela um host permanente. Tudo bem, Júnior? Exato, né? Eu tenho que configurar ela no domínio, tenho que pôr restrição de confiança, tenho que configurar uma série de coisas e tornar ela um host permanente, né? Mas a priori, por exemplo, se eu conseguir instalar lá no meu roteador, porque o roteador que é o host permanente da minha máquina, não é ele que está me dando acesso? Alguém já acessou a configuração do roteador? Alguém aí já acessou a configuração do roteador de casa? O que você está acessando, você não acessa pelo navegador? Por quê? Lá no teu roteador tem um servidor de HTTP que te dá interface com o servidor. Eu não sei qual é aqui na minha máquina, deixa eu ver. 192.168.1.1, eu acho que é esse, não sei. Esse novo roteador eu nunca acessei, que eu tenho um aplicativo no celular para acessar, gente. Nem sei se é esse endereço mesmo. Mas provavelmente não, que não foi. Bom, mas é fácil descobrir, tá bom, gente? É fácil descobrir. É só você ir aqui, fazer o quê? Um ip config. Opa. E o meu roteador, na verdade, é 15. Estão vendo? Ó? Não é 1. Então, ó, na verdade, o meu roteador, ó, tá vendo? A máquina que me dá acesso à internet é essa aqui, ó. Estão vendo?
Essa é um host permanente, que na verdade, quem é o cara que de fato está conectado à internet direto, que tem um IP fixo, né, que a gente fala, é o meu roteador, que a gente chama de gateway, tá bom? É esse cara que está me dando acesso, ó. Então se eu vier aqui, ó, nessa máquina, tá vendo, ó? Essa é a máquina que está me dando acesso. Tá vendo que essa máquina tem um servidor HTTP nela, que me disponibilizou isso? Aí aqui, ó, eu posso bloquear, posso desbloquear, posso fazer um monte de coisa, mas na verdade eu estou acessando o meu roteador, ó, que eu digitei o endereço dele, ó. É ele que é o servidor web que me está oferecendo. Isso está hospedado aonde? No meu roteador, tudo bem? Quando você contrata o serviço, não vai o cara lá configurar o roteador bonitinho? Ou quando dá problema, o cara não vai lá na tua casa, aí se conecta no roteador e fica fazendo um monte de coisa lá, né? Eu dou risada, porque os caras vêm aqui e faz todo aquele teatro, né? E aí, claro, obviamente eu finjo que não sei o que o cara tá fazendo, né? E os caras, não, sabe? E aí eu falo, aham, aham, aham. Mas tudo bem, né? Deixa o cara trabalhar e ser feliz. Mas olha só. Eu acionei um host que tem um servidor HTTP rodando que está instalado aonde? Isso aqui está instalado lá no meu roteador. Então lá tem um servidor web. Qual? Não sei. Não sei. É Apache? Provavelmente não, porque é uma máquina proprietária esse roteador. Provavelmente ele deve ter um servidor próprio ou um servidor mais enxuto. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver. Depois eu vou comentar sobre isso com vocês, tá bom, gente? Que eu quero achar aqui qual é o programa que está instalado lá. Essa informação não tá aqui, infelizmente. Essa informação não tá aqui, tá bom, gente? Ou eu não tô achando ela. Que é qual o programa que tá rodando lá no servidor. Pessoal, vocês já fizeram F12, né? No Chrome, já fizeram? Quando vocês fazem F12 no Chrome, ele te dá essas informações do HTTP, ó. Essas informações aqui são das request HTTP e das response. Eu não falei, ó. O cara faz request, né? Cliente faz request, servidor faz response. Então, ó, essas informações estão lá, ó. Request, response. E essas coisas, eu vou gastar um tempo agora, porque a gente precisa entender o que é isso para tirar melhor proveito aí na construção de aplicações para web. Nos outros navegadores, gente, provavelmente deve ter algum recurso parecido, tá bom? Mas eu acabo usando mais o Chrome, né? Se alguém usa outro navegador, deve ter alguma opção equivalente. Ou não, tá bom? Não sei que navegador você usa. Então vamos lá. Por exemplo, ó, aqui eu não sei se o F12 vai funcionar como lá, porque é outro programa, ó. Parece que funcionou. Não muito parecido, mas parece que sim. Vamos ver. E aí a gente vai ver por que isso é parecido, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Não. Qual que era, gente? Não é o dashboard. Deixa eu. Eu vou fazer por lá, ó. Que lá eu tô mais acostumado. Ah, tá aqui, desculpa, aqui. É igualzinho. O que eu queria mostrar pra vocês que não aparece lá no meu roteador é isso aqui, ó. Tá vendo o servidor?
Apache. Tá vendo? Lá, ó, no roteador ele não inclui essa informação, tá bom? No meu roteador ele não incluiu no response, tá vendo? Ó, não tem essa informação. Não tem. Vamos ver no do if. Vamos ver o do if. F12. Vamos ver se ele inclui essa informação lá pra gente. Deixa eu pegar aqui o do if. Também não incluiu. Mas teria outros meios. Tá vendo? Aqui não tem essa informação. Não tem. Tranquilo, gente? Essa informação não tá lá. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, cliente faz request, servidor faz response. Aí, olha só. No HTTP, o que eu tô indo buscar no servidor, gente? O que eu tô indo buscar no servidor? HTTP. Pergunta de prova essa. O que o cliente foi buscar lá no servidor? E aí? Thaís, Isa, Renata Santos, Renata Almeida, Vitória, Tainá, Micael. O que o servidor foi buscar lá? Luiz. Não, request foi o que ele fez, Thaís. Ele fez uma request para buscar alguma coisa. Request é o que o cliente faz. Todo cliente ele faz uma request. Quando você usa o navegador, você está digitando o endereço. Quando você dá um enter, você fez uma request ou uma solicitação, que seria a tradução para request. Tudo bem? Obrigatoriamente, o cliente faz request, certo? Request. Se o servidor aceitar a request, ele tem que dar uma resposta. Ou seja, tem que fazer um response. Tudo bem? Mas a pergunta que eu fiz é: o que o cliente enviou como resposta pro... Desculpa. O que o servidor enviou como resposta para o cliente? Ou o que o cliente solicitou para o servidor? É uma página, mas tem um nome mais técnico que eu falei anteriormente. Precisa ser obrigatoriamente uma página, Thaís? Resource. O recurso. Recurso HTTP. Tudo bem? Esse recurso obrigatoriamente tem que ser uma página?
Não. Entendeu, Thaís? Que essa tua resposta, ela contradiz a anterior, que é uma página? Vou te dar um exemplo, ó. Vou te dar um exemplo. Eu vou abrir o Tomcat. Vou abrir o Tomcat, tudo bem? Deixa ele carregando aí. Enquanto ele carrega, eu vou aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu localhost da porta 80. Aí, ó, eu tenho aqui AW2. Tá vendo? Aí eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver. Alunos. Olha só. Aí eu vou pegar um aqui. Deixa eu ver. Vou abrir essa aqui, ó. Sei lá, Beatriz. É uma aluna do semestre anterior. Olha só. Deixa eu ver. Não. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu dou uma sorte aqui. Não. Não vou dar muita sorte. Porque todos eram. Como essa disciplina de PHP. Bom, tudo bem. Vou pegar essa aqui, ó. Um recurso. Tá vendo? Qual o recurso que ele me trouxe? Aqui, o Luigi. E como é que esse recurso foi composto, tá vendo? Isso é uma página. Mas não necessariamente precisaria ser uma página, certo? Agora, olha só. Eu vou lá na pasta, só para vocês entenderem, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a pasta Virtual Host. Deixa eu ver. Deixa eu ver o negócio aqui, se funciona. Eu acho que é isso. ifsp.localhost. Tá vendo aqui, ó? Então, Júnior, eu configurei um host virtual, ó. Então a minha máquina conhece esse host que está configurado, tá bom? Então eu teria que fazer algumas configurações para que a sua proposição fosse verdadeira, tá bom? Ó, então olha só, esse cara nem existe verdadeiramente, é um virtual host que eu configurei aqui, ó. Eu configurei esse virtual host no Apache, eu configurei. Deixa eu não lembro, depois, deixa eu ver. Então, tarará. Deixa eu ver. Eu nem lembro o que tem aqui mais, nem lembro. Depois eu teria que ver. Deixa eu ver. Disk One. Então, ó, eu tenho um outro host, ó, tá vendo, ó? Disk One, localhost, que é assim, ó. Quem já usou, por exemplo, WordPress, é isso? Ou alguém lembra de algum outro desses programas de geração de páginas automáticas? Alguém lembra de mais algum além do WordPress? Aí, alguns... Não, Thaís, aqueles que você hospeda a página na web e aí ele já te dá uma página de maneira automática, tipo aquele 000 Web Host, já viu? Você se cadastra lá e ele te dá um local de hospedagem. Por exemplo, o WordPress é um, né? Só que ele permite você definir um nome virtual, não permite? Por exemplo, ficar thais.wordpress.com. Porque na verdade não tem esse DNS. Não tem. Tem um host virtual lá que ele configurou. Né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso, ó. Vou pegar um im.usp
.br/til.pf. Então aqui, ó, eu vim para esse recurso, que é a página do professor Fefiló. Aí, deixa eu ver aqui. Eu vou aqui em notas de aula, ó. Aqui, deixa eu ver. Vocês já tiveram estrutura de dados em alguma disciplina, não tiveram? Ó, eu tô aqui. Deixa eu ver. Vou aqui em aulas. E aí eu vou aqui em pilhas. Agora o nome do recurso tá aparecendo, tá vendo? Qual que é o nome do recurso nessa URL? Qual que é o nome do recurso, gente? No caso, o recurso é o nome da página. Stack.html, certo? Esse é o nome do recurso que eu solicitei. Então ele me enviou esse recurso. Aí deixa eu ver aqui. Quer ver? Aqui. Opa, o que eu fiz aí? Gente, olha o nome. Qual que é o nome do recurso? É um recurso HTML? Qual que é o nome do recurso? Qual que é o nome do recurso? 3 stack PDF. Não é HTML isso, é? Não. Por quê? O HTTP é um protocolo de transferência de recursos cujo recurso default Mas e se não for HTML? O que ele oferece para você, gente? Se você está pedindo um recurso e esse recurso não é um HTML, o que o teu navegador faz? Exatamente, Thaís. Ele baixa o recurso. Obviamente, professor, o meu navegador, se eu clicar lá no PDF, ele vai abrir no próprio navegador. Porque lá no navegador tem um plugin, tem uma extensão que permite que esse arquivo seja aberto aí. Mas se o navegador não conhecer que tipo é esse recurso, ele não vai abrir, ele vai fazer download, certo? Então é bom que isso fique claro para vocês. Se ele não conhece o recurso, então o recurso HTTP nada mais é que um arquivo de qualquer tipo, tudo bem? Mas como cliente HTTP, quando eu faço uma request, o que eu estou esperando de volta por default? O que eu estou esperando de volta por default? Uma página HTML. Por default, quando eu faço request HTTP, eu espero que ele me traga uma página. Mas, na verdade, o HTTP é um protocolo que transfere arquivos. Ué, professor, eu pensei que quem fazia isso era o FTP. Não é? O FTP não é para isso? Exato. Mas o FTP é um serviço mais especializado em transferência de arquivo. O HTTP é um protocolo de processamento de hipertexto. Vocês entendem o que é um hipertexto? Então, ó, HTTP é um acrônimo de Hyper Text Transfer Protocol. Protocolo de transferência de hipertexto. Protocolo de transferência de hipertexto.
hipertexto é um texto com hiperlinks. Um texto com hiperlinks é o que, gente? Um texto escrito usando uma linguagem de marcação. Qual é a sigla de HTML? Alguém se lembra? Falei na aula passada. Alguém se lembra? HTML? E aí, galera? O que é HTML mesmo? Alguém se lembra? O significado da sigla em inglês, Thaís, você lembra? Hyper Text. Ah, você já pôs aí, tá bom? Exatamente. Mas eu prefiro a minha versão, tá bom, Thaís? Hoje tá mais lento, tá bom? HTML hoje tá mais lento. Só uma brincadeira, tá bom? O da Thaís é o que é o correto. Então, HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, né? Então, o hipertexto nada mais é que um texto com links, né? Por isso, quando o Tim Berners-Lee criou o HTTP e o HTML, qual que era a ideia dele? Que você de um documento navegasse para outro sem saber o nome do documento, ou seja, basta ter um link para o outro ou uma ligação para o outro. Então, por quê? Antigamente eu teria que saber o nome de todos os recursos para acessar eles na web, que foi o que eu fiz aqui, ó. Para acessar esse PDF, eu tinha que saber o nome dele, não tinha que saber o nome desse arquivo PDF. Então, antigamente navegar na internet eu tinha que saber o nome de todos os arquivos que eu queria acessar na internet. Aí esse cara veio com a ideia, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um documento e vamos pôr um link para o outro documento que eu quero nele mesmo. Aí eu não preciso digitar, é só clicar que ele já vai para aquele documento, já baixa aquele documento, aí eu já vejo aquele documento. Então o Tim Berners-Lee criou isso lá por volta de 1989 no CERN, que é lá onde tem o acelerador de partículas lá na Suíça, lá o acelerador lá de partículas do bóson de Higgs, sabe lá como é que fala lá como é que chama lá, gente? Onde fica o acelerador de partículas lá do CERN? O grande colisor de Hadron. Isso, né? Lá onde fica o grande colisor de Hadron lá na Suíça, né? Isso, né? Então fica lá onde fica lá o acelerador lá de partículas lá do bóson de Higgs, né? Então foi lá que ele criou o HTTP, criou o HTML e a partir isso é mais ou menos 1989, tá bom, gente? E aí a partir por quê? Como é que era a internet antes disso, gente? Você tinha que saber o nome do arquivo e aí faz o download do arquivo para tua máquina e abre na tua máquina. Faz o download do arquivo, mas era muito chato, porque você tinha que saber o nome do arquivo. Aí esse cidadão aí, o Tim Berners-Lee, ele falou, puxa vida, meu, se eu tiver que acessar 50 documentos por dia, eu tô ferrado, que eu tenho que anotar o nome de todos. Aí ele decidiu, puxa... Aí criou o HTTP e o HTML. Mas antes disso, a internet não passava de uma grande rede de troca de arquivo. Ou seja, copia arquivo para lá, copia arquivo para cá. Hoje você continua fazendo isso, mas de uma forma muito mais amigável, tá bom? Ou seja, ó, quando eu digito www.youtube,
Eu tô vendo a página, não estou vendo? A pergunta é, essa página que eu tô vendo está onde? Onde que ela tá? Após a request, onde ela tá? Olha só. O recurso, após a request, ele foi transferido, ou seja, significa, ó, que essa página que eu tô vendo, ela tá aqui na minha máquina. Tudo bem, gente? Tudo bem? Quando eu fiz isso aqui, ó, vou pegar aqui a do Feofiló de novo. Ó, essa página que eu estou vendo, ela já foi copiada para minha máquina. E ela tá lá no cache, tá bom? Cache. Ou vocês chamam de temporary. Opa. Internet Fire. E que vocês ficam limpando direto o cache. Não ficam limpando direto o cache? Por que vocês ficam limpando direto o cache? Porque todas as páginas que vocês navegam fica lá no cache. O recurso que você tá vendo tá na tua máquina depois que você fez a request. Não tá mais no servidor. Na verdade, ele continua no servidor, mas você fez uma cópia. De vez em quando você vai lá e dá uma limpada no cache, né, Thaís? Do celular. É, por quê? Porque todo recurso que você acessa na web está na tua máquina, foi copiado pro teu celular. Todos os recursos acessados estão no cache. Tudo bem, gente? Perguntas, observações, reclamações, descontentamentos? Não? Posso parar por aqui hoje? Posso, gente, parar por aqui? Ó, pessoal, acessem lá o Moodle. Eu acabei mudando. Na verdade, eu achei que eu tava pondo conteúdo na página de vocês e na verdade eu pus da outra disciplina, que eu dou uma disciplina na graduação que ela tem um conteúdo parecido. Mas pode acessar lá, tá bom? Que eu vou corrigir, vou pôr as atividades e o material, beleza? Então, se ninguém tiver mais nada, eu vou encerrar por aqui. Agradeço aí a presença de todos vocês, a participação. Uma boa noite, ó. A minha hora de atendimento ao aluno é amanhã ao meio-dia, tá bom? Acho que o link tá lá no Moodle. Aí se alguém quiser bater um papo comigo do meio-dia a uma, eu vou estar online lá, beleza? Uma boa noite aí para vocês e até a próxima aula. Tchau, boa noite, Thaís. Tchau, boa noite. Boa noite, Júnior.